Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Carreira Pujante com uma pessoa super especial, que é a Samantha Pineda, advogada, especialista em direito ambiental, professora da FGV, professora minha lá na pós do IBDA, já foi professora há alguns aninhos aí. E quem a gente tem a honra de estar aqui batendo um papo hoje direto da AgriShow 2026. A gente conheceu um pouco mais sobre a carreira da Samantha, que é uma carreira de sucesso, mas que aqui a gente costuma perguntar também os principais percalços e desafios que foram enfrentados na carreira, como uma forma de inspirar tanto os novos advogados, como também aqueles advogados que já estão consolidados, mas querendo atuar no agro, e principalmente numa área que é coluna cervical aí, né, do agro, que é o direito ambiental. Então tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Obrigado, Samantha, tirar um tempinho aqui, que estava disputada a agenda dela aqui na feira. E então eu já vou começar perguntando aqui, Vamos lá. Samantha, quando que você começou no agro? Nasceu já na roça ou veio depois da faculdade? Como que foi esse primeiro contato? Vander, obrigada, né? Um prazer estar aqui, gente. É tudo pujante aqui, ele também. Na verdade, eu sou de Curitiba, eu nasci no meio da cidade, super urbana. Mas o meu pai, quando eu era muito novinha, tinha uns 5 anos, meu pai foi embora e a minha mãe se viu sozinha com 2 filhos. E quando eu entrava de férias, ela não tinha com quem me deixar, ela me tacava para fazenda por causa dos tios. Paranaense. Eu morava em Curitiba, ela me mandava para Clevelândia. Clevelândia fica perto de Palmas, Pato Branco, aquela região do sudoeste do Paraná. E novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu chegava na época da lida da fazenda. Então não tinha essa de vamos passear. Lavoura. Tinha um pouco de tudo. Meus tios foram sempre pequenos produtores rurais. Então é aquele que tem o chiqueirinho com os porquinhos, tem um pouco familiar da galinha. Mesmo. Totalmente familiar. Tem um pouquinho de lavoura, tem um pouquinho de tudo. E eu ajudava nessa lida, porque chegava lá na hora. Então eu ia e era tudo diversão. Agora nós vamos apartar as vacas, né? Separar a vaca do bezerro, para quem não entende, para poder ter leite no outro dia. Vamos apartar as vacas no fim do dia. Ia junto, levei muito tombo de cavalo, aprendi a dirigir em trator. Então eu fazia essa divisão entre viver na cidade e passar essas férias nas fazendas. E quando eu passei no vestibular de Direito, porque eu sempre quis fazer Direito, eu entrei na faculdade urbana e aquele povo falava mal do agro. Lá em Curitiba. E quando eu entrei, o pessoal falava mal do agro. O agro destrói, o agro envenena, o agro desmata. E eu falava, cara, não é isso que eu vejo. O pessoal falava que eu vendia agrotóxico. É desse tipo. E eu dizia assim, cara, não é isso que eu vejo lá. Os meus tios, eles plantavam ao redor da nascente para que a nascente desse mais água. Eles cuidavam do solo e outra, joga veneno, vende agrotóxico. Gente, isso custa. Isso é caro. Quanto menos colocar, melhor. E eu via isso na prática. Então, quando eu entrei nessa faculdade urbana, Direito em Curitiba, e o povo falava que o agro desmata, o agro destrói, já de cara eu comecei a defender o agro. Não que eu soubesse que eu ia usar o direito para isso, mas a minha vida me remetia a defender o agro. E tinha disciplina de direito agrário, direito ambiental na grade obrigatória ou não? Eu entrei na faculdade em 95, me formei em 2000. Não tive direito agrário, não tive direito... Estudei o Estatuto da Terra, assim, numa disciplina de Direito Civil. Não tinha direito ambiental, teve uma optativa de direito ambiental no 9º período. E eu acho absurdo, num Brasil como o nosso, não ter isso nas faculdades até hoje. Tem juiz que se forma, tem promotor que se forma, que vira algoz do agro porque não conhece. Eu estudei na Federal de Goiás, né? Lá tem a disciplina de Direito Agrário como obrigatória, mas é no 10º semestre. E aí tá todo mundo focado em TCC, já quem quer concurso tá para concurso. Já fez os estágios. Já fez OAB ou tá focado em OAB também. Então assim, o pessoal não dá muita bola porque tá na reta final. E quem dá bola ali, a forma de transmitir também a visão de direito agrário é pouquíssima visão de mercado e assim, muito histórica, acadêmica e pouco pragmática de acordo com as interpretações que nós temos no tribunal, de pensar o direito agrário também para frente, né? De olhar para isso como ele está funcionando. Exatamente. E não tem. A gente não... Eu acho que isso ainda é um defeito das faculdades brasileiras. Nós não temos essas disciplinas como principais disciplinas. Eu acho que isso tinha que ser no começo da faculdade. Embora eu entendo, o direito ambiental, ele precisa, por exemplo, no meu caso, você precisa ter uma noção de direito administrativo, criminal, civil, contrato, você tem que ter. Mas
começar com isso, eu acho que seria muito bom para o país. Tem uma dinâmica, foi até um dos motivos que eu criei a Pujante, né? Eu vi um distanciamento muito grande ali em Brasília, participando das discussões, e quem está dentro dos órgãos, no Conselho Nacional de Justiça, no Supremo, no STJ, até o ministro Fux no Congresso do IBDA brincou, né? Falou assim, até julgar um caso eu sou carioca, eu não sabia o que era a terminologia olhos d'água, eu pensava que era uma terminologia poética ali, romântica. Não entendi o que era o conceito olhos d'água. Quando ele foi julgar o código, ele chamou todo mundo, ele falou Código Florestal. Me explique aí, né? Alguém pode me trazer, ele fez vários estudos ali, para mostrar o que era a parte técnica do Código Florestal, porque ele não tinha noção. É um desafio de comunicação e eu tive vários colegas que ao sair da faculdade já foram ali prestar concurso, foram para a Procuradoria, para o MP, para a AGU e eu percebi, obviamente eu sou uma andorinha, né? Não faz verão. Batendo papo, o pessoal tinha uma ideia completamente ultrapassada, mas estão lá tomando decisões, representando o poder público. E a Pujante nasce na iniciativa de criar um grupo do WhatsApp para a gente discutir questões jurídicas do agro. E você depois vê onde você foi? Newsletter. Quanto tem a Pujante hoje de seguidor? Tem 35 mil seguidores hoje, né? Olha isso, olha isso. Na data de gravação. Tomara que alguém assista aí na hora que tiver com 100 mil seguidores. Mas veja o tanto que é carente. Né? Olha o tanto que é carente. E aí, voltando, você então dentro da faculdade percebeu isso e já começou a ir para o embate. Comecei a ir para o embate, defendia o setor, dizia ele não é destruidor, porque ele vive do solo, como é que ele vai destruir o solo? Pensa com a razão. Ele vive da água, como é que ele vai acabar com a água? Não faz sentido o que você está falando. Enfim, eu sempre fui uma voz dissoante dentro da faculdade. E quando apareceu a optativa de ambiental, eu falei, é nessa que eu vou. Era eu e meia dúzia de gato pingado. Mas desde lá já comecei a estudar isso, eu queria isso e foi muito difícil. Você falou para falar dos perrengues, vamos começar por eles. Porque, primeiro, o único lugar que eu tinha para estagiar de meio ambiente era o Ministério Público do Meio Ambiente, que tinha uma visão mais deturpada do que a da faculdade. Porque o Ministério Público ele vem com essa mentalidade que eu acho que precisa ser rediscutida no direito, de eu sou o defensor do meio ambiente. Não, você é o defensor da lei, você é o defensor da sociedade segundo a Constituição. Não é o defensor do meio ambiente. Né? A gente precisa de equilíbrio. O meio ambiente ele está aí para nos dar as coisas e para a gente cuidar para que ele continue nos dando esses recursos para sempre. Exercer um ativismo ali até politizado, né? Como nós temos visto, infelizmente. Infelizmente. A gente tem visto. Aí eu fui advogar no Ministério Público do Meio Ambiente. Foi importante, porque eu vi que ali não ia ter condição de puxar esse equilíbrio que eu queria. Isso então ainda dentro da faculdade você estagiou no MP? Dentro da faculdade, no MP, que era lá eu não vou lembrar a sigla, mas era o órgão coordenador ali do meio ambiente do Paraná. Estagiei com o Dr. Sancler, que era visto como assim o perseguidor do agro no local. Fiz estágio lá com ele um tempo. O aprendizado é bom quando é com... O aprendizado foi bom porque a gente estava ali exatamente nesse momento de quem está perseguindo. E eu olhava aquilo e dizia, meu Deus. Mas qual o fundamento, né? Quais armas estão utilizando aqui? Isso é fundamental para nós. Mas teve coisa muito legal também, porque durante ali a estada, existia em Curitiba locação de cão de guarda para cuidar de construção, cuidar de terreno baldio. E existiam maus tratos aos animais ali. Porque eles deixavam sem comer para o cachorro ficar brabo. Eles deixavam sem beber água. Caraca. E aí a gente conseguiu proibir. Curitiba foi a primeira capital que proibiu locação de cão para trabalho. E aí eu acho que a gente acaba, né? Sempre tem um setor que você consegue trabalhar bem. Mas quando chegava na parte da produção, a gente batia de frente, não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí eu saí do estágio, queria estagiar no escritório ambiental, não tinha. Queria órgão ambiental, não abriam, porque aí, né? Era muito concorrido, quem queria ir para o órgão ambiental era quem queria, já tinha um outro viés. Na esfera toda do agro, desde o início, então, já tomou como base e foco o direito ambiental em si. O direito ambiental. Entendi. O direito ambiental. Isso em até 2000, né? 2000. Quando eu saí da faculdade, eu me formei em 2000, final de 2000, eu abri, aí, escritório. Aí você sai da faculdade, o que você faz agora? Né? O 6º ano. E agora, José? Eu preciso pagar as contas? Exatamente. Você não pode mais ser estagiário? O boletinho vem. O que você vai fazer? Aí eu fui em alguns escritórios, liguei para escritórios de São Paulo, Edson Milaré, que tinha só ele, e no Rio, Paulo de Bessa Antunes.
E tinha o Paulo Afonso que só escrevia livro, não tinha mais ninguém. Falei, e agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu. Aí eu abri uma portinha, e aí de novo perrengue, né? Conseguiu o cliente, né? Não, e como que você paga a conta se o cliente não vem? E o cliente do advogado demora a vir. Demora a vir. Então eu executava um cheque, eu fazia um divórcio, aí eu pagava o boleto, mas aí eu estudava direito ambiental para setores e eu oferecia palestra de graça para os sindicatos rurais, para as cooperativas, para sindicato de construção civil. Cooperativismo no Paraná é muito forte, né? Fortíssimo, a OCEPAR, várias cooperativas, Coamo, Cocamar, Direito Frisia. ambiental vai em tudo, né? Em Se tudo. Viabilizar um shopping center, uma igreja, um colégio, Você vai ter alguma precisa do discussão. direito ambiental. E o licenciamento era uma coisa ainda muito nebulosa. Então eu também dei muita palestra para construção civil, que não sabia o que fazer do resíduo, ou loteamento, que tinha problemas com as prefeituras para liberar. Então eu comecei fazendo palestrinhas assim e dava o cartão, né? A importância da iniciativa institucional, né? Essa presença pessoal é até algo que a gente costuma bater muito, né? Por que vocês estão indo na feira? Por que está na AgriShow? Por que está na Tecnoshow? Qual a razão disso? Porque Primeiro tanto evento do agro. Exatamente. A Então, troca. Assim, estar aqui, bater esse papo, conectar, conhecer, cumprimentar. São alguns momentos a gente mesmo se encontra nos eventos. Nos né? eventos. Então, E eu sei do seu oportunidade problema, você fala da comunicação. Aí vem uma outra pessoa e fala que como eu ouvi por aí, problema de crédito com relação à questão socioambiental dos financiadores. E você se atualiza nesses lugares, né? Exato. E aí é num cafezinho, numa esquina da feira que a gente consegue entender uma dinâmica talvez de outro estado, talvez uma interpretação, talvez uma tendência ali. Ontem mesmo estava conversando com um deputado sobre o andamento do PL 5122, que é a questão de toda a securitização da dívida no agro, a utilização do Fundo Social. Então, esses detalhes. E é importante, eu gosto de trazer isso, pessoal, porque o exemplo da Samantha, entendo, no início da carreira, então, com a diversidade de clientes, precisava pagar a conta. Não tinha cliente. Vai dar palestra de graça, então é combustível, é roupa, é tempo, porque a palestra não é só o momento da palestra, é o pré-palestra, que tem que preparar a palestra. É o ir até lá. Ir até lá. E isso tudo tem custo, não só de tempo, mas de deslocamento, de tudo que a gente sabe que são os desafios de roupa, do tempo que você de não está vestimenta, trabalhando. de não estar investindo talvez em um caso, mesmo que pequeno, mas que dê um retorno, uma rentabilidade. E esses sacrifícios vão empilhando uma pressão, um fruto para o futuro. E outra, Vander, saber onde você quer chegar, isso faz toda a diferença. Lá atrás você tinha essa visão definida, Samantha? Eu acho que eu fui muito abençoada, porque a circunstância que tinha dentro da minha faculdade me levou para isso de uma forma muito apaixonada, e eu, 25 anos depois, eu sou apaixonada até hoje. Hoje a gente está em 2026, eu abri esse escritório em 2001 sem muita perspectiva. Hoje a gente é um dos maiores escritórios de direito ambiental. Eu só trabalho com direito ambiental. Eu tenho 9 advogados em Curitiba, uma em Goiânia, uma em Brasília comigo, uma em Londrina. A gente tem casos no Brasil inteiro. Brasil todo. E assim, veio dessa paixão. E a vida acadêmica também, né? Mais ou menos, né? Eu não consegui fazer mestrado. Eu fiz pós-graduação e não consegui fazer mestrado ainda, mas daí eu dava muita aula. Na pandemia eu dei aula em 4 pós-graduações. IBDA, FGV, INSPER e Universidade de Londrina. Também na Escola Superior do Ministério Público, que eu tentei. Vamos ver se eles aprendem. Espaço importante, né? Mas eu não consegui, depois que passou a pandemia, que começaram de novo, né, os casos, os eventos, eu não consegui mais a vida acadêmica. E isso é uma escolha importante também, a gente saber que você precisa estudar continuamente, mas se você gosta da vida acadêmica, você prejudica um pouco o trabalho e vice-versa. Exato. Porque o perfeito dos mundos é a academia aplicada. Exato. Só que não dá para se dedicar muito a fundo para um dos dois. É muito desafiador. E ainda tem o institucional, né? Além do trabalho de escritório, tem o institucional. O institucional não tem escolha. Seja na vida acadêmica, seja na vida profissional de labuta, você precisa ter o institucional. A gente está lá no IPA, a gente está lá na frente parlamentar, e é discussão da CNA, e é a Federação de Agricultura lá do Paraná, as cooperativas, a parte das instituições que representam cada setor. Você tem que saber essa estrutura. Você sabia que na FGV, a primeira aula que eu dava, acho que na sua turma não, a sua foi IBDA. A primeira aula que eu dava tinha que ser de OSPB, isso não é nem do seu tempo, era Organização Social e Política do Brasil, porque
pessoas formadas não sabiam a diferença entre um ministro do STF ou um ministro do governo. Caraca. Porque essa parte de conhecer a estrutura institucional do país saiu das universidades, saiu das escolas. Hoje nós estávamos falando isso ainda, a missão que mais cedo a gente tinha entrevistado o Sérgio Bortoloso, presidente da Rural, e é um professor do institucional, né? Professor. Então, passou por várias instituições. E a advocacia, que tem como matéria-prima as instituições, como veículo ali, as associações, as cooperativas. Muitas vezes eu vou dar palestra em diversas regiões, seja para advogado, seja para produtor, seja para estudante. Eu gosto de colocar uma imagenzinha do IPA com as entidades. Falo assim, pessoal, alguém conhece o que é o trabalho do IPA, do FPA? 3% levanta a mão. É muito pouco. E são pessoas 57 hoje instituições que estão dentro do Instituto Pessarabia. Não sabem a complexidade, né? Porque pensar assim, o agro. O que é o agro? O agro é gigantesco. Tem uma diversidade até de cadeias, né? Não, mas o produtor rural, dentro do produtor rural, aí vai ter a Abramilho, a ProSoja, vai ter a SRB, a CNA, a BCZ, então é pecuarista, é só agricultor, é o quê? É que florestal. Tipo de cultura. E isso é só aqui, né? Dentro. Aí você tem o pós, o pré-porteira e o pós-porteira. É muito grande. E o Brasil tem essa vocação. Sim. E nessa perspectiva, Samantha, então você, desde o início, você teve um foco muito grande na advocacia, na prática, no atendimento ao cliente, na advocacia. Construção de carteira. Eu não queria fazer concurso, eu queria defender o produtor rural. Eu até sondei algumas coisas de ir para algum sindicato rural, alguma coisa assim. Mas aí, uma outra coisa. Você não pode olhar para a carreira sem esquecer quem você é. Sim. Do que você gosta. Eu sou uma pessoa que eu sou aquariana, eu não gosto de ter horário fixo para as coisas, eu trabalho de domingo, mas às vezes segunda eu não quero trabalhar. Eu posso trabalhar até 10 da noite, mas no outro dia eu vou querer levantar e caminhar. Né? Exato. Então, eu olhei para a minha natureza de gostar de liberdade, tanto geográfica quanto de horário, e entendi que eu não podia ser uma pessoa, por exemplo, de concurso. Que eu tinha que estar todos os dias no mesmo lugar, no mesmo horário. Não dá pra mim. Viu? Não dava pra mim. Então, não adianta você falar, mas aquilo é bonito, eu vou fazer aquilo e você ser infeliz. Você não vai ser bom no que você não fizer com o coração. Sim. Pra você só é bom naquilo que você gosta de fazer. Pra ter o over-delivery ali, eu entrego a mais, tem que ter uma paixão envolvida. Tem que ter paixão. Sem tesão não é solução. Não tem jeito. Aí eu comecei a olhar isso e falei, não, eu tenho que advogar. Mas como é que eu vou? Onde é que eu vou? E outra, as meninas vão me entender. Eu era uma mulher que eu tinha 2001, eu sou de 74, sei lá quantos anos eu tinha, 25, 26 anos. As pessoas do agro não põem credibilidade em você. Eu não estou falando mal do setor, eu estou falando de uma característica do setor. Sim. Ainda mais naquele tempo. Hoje tem mudado muito ali, a presença feminina, o resultado feminino. Tem sido muito melhor. Demonstrado a transformação que as mulheres estão tendo, o protagonismo que as mulheres têm dentro do setor. Nossa, deu uma explosão dos últimos anos. Tanto nas grandes companhias, dentro da propriedade rural, na prestação de serviço, que somos nós, né, que estamos acoplados. Então a gente vê na feira aqui mesmo, o pessoal que está vinculado. AgriShow para elas e Congresso Nacional de Mulheres do Agro. Mulheres da Rural. E Núcleo Feminino do Agronegócio, e tem de um monte. A gente está precisando mobilizar as embaixadoras da Pujante aí, Opa, bora! Advogadas. Já está feito. Só que na época não tinha mulher. O direito é masculino, o agro é masculino. E eu comecei, e aí que veio jovem ainda, né? Jovem ainda, 20 e poucos anos. Bandeira própria, não era atrelada. A Samantha Pineda da onde? Do meu escritório? Não, eu nunca fui. Porque é sempre o fulano disso, o Beltrano daquilo. Você já é o Vander da Agropujante. Era o fulano da Rural. Era o Beltrano não sei da onde. Agora, quando é a Samantha Pineda da onde? Do escritório dela? Não tinha. É um desafio. Então foi muito difícil. Só que aí veio a virada de chave, que foi, eu sempre falo, né? A gente tem que ser essa paixão que a gente é. Porque quando eu estava um pouco até desanimada com a questão, veio o boom da carreira, que foi uma reunião de um sindicato rural lá em Ponta Grossa, que me chamaram porque estavam criando unidade de conservação, 2005. Caraca. Estavam criando unidade de conservação lá e os produtores desesperados, a gente virou parque, como é que é isso, o que vai acontecer?
doutora, um dia a senhora veio fazer uma palestra, olha aqui. A semente germinando, né? Nunca despreze as pequenas sementes. A senhora veio um dia aqui falar de meio ambiente, tá tendo um rolo aqui, a senhora pode vir aqui? Wander, eu fui achando que era uma reunião no sindicato. Eu cheguei lá, tinha mais de 200 pessoas no auditório e um monte de deputado. Eu nunca tinha visto um deputado na minha frente. Caraca. Eu era aquela menina da mãe que era manicure, que passava a férias no sítio. E agora? Falei, cara, eu estudei para esse momento. Aí os deputados lá, meu Deus, e agora? Criaram as unidades de conservação. Eu falei, pois é, os senhores acabaram de tirar de vocês mesmos o poder, porque fizeram a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação em 2000 e falaram que pode criar a unidade de conservação por ato do poder público. Vocês tiraram o legislativo do processo. Então agora vieram e deram uma canetada e criaram. Me achando. A perna tremia, tá? Mas eu falei com toda a autoridade. Aí levanta Abelardo Lupion, pai do atual presidente da Frente Parlamentar, 2 metros de altura. Quem que é você? Falei, Jesus, tô presa. Desacatei a autoridade. Aí eu falei, não, eu sou a Samanta, eu vim aqui pelo pedido do sindicato, eu estudo direito ambiental. Nem tinha feito... tava saindo da pós-graduação. Especialista em direito ambiental. Costumo falar que assim, essa autonomia, o espírito autodidata do apaixonado por um tema, é muito mais poderoso que qualquer diploma na parede. E essa paixão te faz ser autodidata. Exatamente. Você vai ler, procurar, fuçar onde é que tá, porque eu não tinha. Eu fiz a primeira pós-graduação da PUC. Jurisprudência, falta material, falta. Agora está enriquecendo, assim, mas se for pegar 8 anos atrás, quando eu comecei a estudar direito agrário, eu apaixonei nos livrinhos ali antigos de direito agrário. Falei, pô, mas não tem nada atual. E li o manual de direito do agronegócio do Brunel. Aí, ó, pronto. Foi direto no mestre. E aí, na hora que eu vi vários títulos de crédito, falei assim, pô, vou atrás desse. É isso aqui, é mercado de capitais, contratos, mais dinâmico. Esse é o agro moderno aqui que eu tô vendo. Mas veja, você foi buscar uma pista de um pedacinho que quando você olhou, você entendeu o caminho. E aí minha mente se abriu, porque trazia conceitos econômicos. Eu imagino que assim, naquele momento... Você afiou o machado. Quando o preparo encontrou com a oportunidade... Na hora. Aí o Abelardo já levantou 2 metros de altura. Quem que é você? Eu falei, sou advogada aqui do sindicato. Ele falou, você não quer ir lá em Brasília falar disso? Oi? Coração errou as batidas. Firme. Claro. Não sabia nem onde é que ficava Brasília. Claro. Enfim, dividi uma passagem da Gol em 10 vezes e fui. E cheguei lá... Uma mesa em U, assim, um monte de deputados. Nenhuma mulher, porque não tinha Tereza Cristina, não tinha nada, não tinha Marussa, não tinha nada de deputada, não tinha ninguém. Tinha a senadora, que era presidente da CNA, Cátia Abreu, mas era presidente da CNA, não estava na reunião. Cheguei lá, era assim, uns 20 homens, uma mesa de U. E o deputado Abelardo falou, essa moça aí vai falar um negócio aí de direito ambiental que é interessante. Aí eu não sabia, assim, outra coisa, dica, né? Cara, a oportunidade é a mulinha encilhada. Monta nela. Porque eu falei, eu não sei se eu vou ver um deputado de novo na minha vida, eu vou falar tudo. Eu fui lá para falar dos parques. A lei da unidade de conservação, que realmente precisava de estudo, não foi feito, mas vocês tiraram de vocês o poder, porque fizeram isso, mas tem o Código Florestal. O Código Florestal vai acabar com o produtor rural, porque não pode somar APP com reserva. Quando o cara vai ver, ele tá ilegal. Esse negócio vai dar ruim a hora que começarem a cobrar. E tem também lei da Mata Atlântica, e tem isso e aquilo. Era 2006, tinha acabado de ser aprovada a lei da Mata Atlântica, e foi uma sacanagem, porque quando aprovaram, o Lula vetou todos os artigos de manejo e permaneceram só os artigos de proteção. Então ficou proibitivo. Eu falei, vai dar um rolo. Eu saí contratada pela Frente Parlamentar da Agropecuária de lá. Aí mudou a chave. Aí mudou a minha vida, porque aí o presidente da frente era o Valdir Colato, deputado de Santa Catarina. Depois de quase 10 anos praticamente plantando, trabalhando em silêncio. Ele falou, vamos escrever esse negócio aí, esse código ambiental aí para juntar tudo isso. Falei, vamos. Aí nasceu o Código Ambiental Brasileiro, que virou o Código Florestal. E eu trabalhei 8 anos em Brasília escrevendo o Código Florestal junto com todos eles. Caraca. E aí, a discussão lá, a relatoria foi do Aldo, né? Foi do Aldo. A gente escreveu antes de
convidar ele para ser relator. Eu não sabia que você tinha escrito. Assim, Você não sabia? Participado da redação. Não A sabia. minuta primeira fui eu que fiz. Que legal, que a honra triplicada. Porque Muito aí, bom. o que aconteceu? Quando a gente discutiu, quando eu joguei tudo na mesa, essa discussão já vinha acontecendo, né? Já tinha dificuldade da Rural, da ABAG, de vários segmentos, de várias lideranças falando, tá difícil, essa questão ambiental tá pegando. O deputado Valdir Colato já tinha feito um código ambiental em Santa Catarina e falou, vamos fazer um código ambiental brasileiro. E aí vieram um monte de sugestões de vários estados e ele falou, a gente precisa de você para trabalhar aqui. Só que a frente parlamentar não é de contratar, assim, né? A gente teve que falar com as entidades vieram... O IPA nem existia, O né? IPA não existia. A frente parlamentar era desse tamanho. Era o Caiado, o Abelardo. Era Caiado, Abelardo, Colato, o Moca, o Domingos Sávio. Caraca. Eu pensava que assim, você tinha tido uma participação ativa na discussão, mas não que tinha redigido a primeira minuta. Que legal. Escrevi várias vezes, vários artigos, porque aí... Valeu a pena cada noite de sono, né? Cada noite de sono. A sensação... Isso é uma outra coisa. A hora que você sai de um projeto, é igual fazer uma novela. Enquanto você está lá fazendo a novela, você é famoso, te convidam para as festas, te convidam para as premiações. Acabou a novela, você fica no banco. As pessoas não precisam e não podem ter vaidade, elas têm que estar lá pela causa. Exato. Eu estive à frente do Código Florestal na redação, junto com... Aí veio o Aldo Rebelo, daí veio o Dr. Luiz de Moraes, que era um outro advogado, veio o Leonardo Pape, veio um técnico excelente lá da Farsul, o Condorelli. Muita gente veio ajudar. Não, claro que é um trabalho que não se faz sozinho. A Mônica Bergamaschi, que é da BAG aqui de Ribeirão Preto, acho que a primeira minuta nós escrevemos sentada no coisa, comendo McDonald's, 2 horas da manhã, perrengue. Mas quando a gente começou a escrever o código, o outro lado percebeu que o agro se mexeu. Isso era 2006. E aí o outro lado percebeu, começou a se articular. Isso para quem não sabe, fazendo um recorte, 2006 estava começando. O Código Florestal foi aprovado em 2012. Foi aprovado em 2012 e a versão final saiu em maio de 2012, a versão final saiu em outubro. Mas 2006 que a gente começou. Aí, muita gente vai entender. Um filho, muita gente vai entender. A gente se movimentou, 2007 a gente se organizou e já estava escrevendo. 2008, não por acaso, veio o decreto 6514, regulamentando a lei de crimes ambientais e dizendo que quem não tivesse reserva legal não podia mais plantar. Foi a primeira vez que a lei exigiu isso. Por quê? Porque o outro lado falou, o que esses caras estão fazendo? Eles vão fazer uma lei, nós precisamos segurar eles. Fizeram o decreto 6514, 22 de julho de 2008. É por isso que a data de corte do Código Florestal para se regularizar é essa data. E vamos lembrar que nessa transição toda, em 2010, saiu a campanha lá nos Estados Unidos, Farmers Here, Forests There. Mas então, 2008 saiu o decreto 6514, aí esquentou o Código Florestal, aí o agro já estava com uma contraposição de meio ambiente, era ministro Reinhold Stefanes, um craque, um gênio tecnicamente, ele tem um livro sobre isso. E o outro lado era o Mink, midiático, descia de helicóptero com metralhadora nas propriedades rurais, horroroso. Gente, foi um caos, foi um inferno. 2008, 2009, essa guerra, aí lá em 2010 sai Farmers Here, Forests There. Aí a gente traz aí Aldo Rebelo, acabou de colocar, de montar o castelo, né? Porque aí ele com a sabedoria, a inteligência, com a nacionalidade, com a habilidade política, o conhecimento histórico. Nossa, um craque. Foi uma junção de astros ali. E lembrando, né, quando fala esse outro lado e o agro é pró-meio ambiente. O agro é o que mais preserva hoje. Esses dados você domina melhor que ninguém que eu conheço. A gente tem os números aqui, mas eu digo o outro lado porque existe um lado que é massa de manobra, eu digo é inocente e útil, que acredita no que se prega, e tem o lado que prega as falsas premissas de que o agro desmata, envenena, polui, escraviza, e que isso não é verdade, e a gente pode trazer os números. Esse lado, ele não é ingênuo, ele faz isso por barreira comercial, ele faz isso por ter medo do crescimento do agro brasileiro, que está em 8% do território a agricultura e 20% a pecuária, e a gente já é o maior exportador do mundo, imagina se crescer.
Os caras precisam botar um breque nisso, né? E a cada 1.000 hectares que a gente cresce aqui, a gente não cresce 1.000, né? A gente cresce 2.000. 2.000, no mínimo, porque são safrinha. 2 safras. E se a gente tiver a integração lavoura-pecuária-floresta, são 3 safras. Cada 1.000 é 3.000. Então isso assusta o mundo e a gente precisa entender que a bandeira ambiental ela é barreira comercial. E a gente viu isso no Acordo Mercosul-União Europeia agora. E mais do que isso, é uma ideologia para disfarçar ou para distorcer discurso para que os inocentes úteis engordem isso, sabe? Essa doutrinação que a gente vê nas escolas, nas universidades, ela tem um fim. Não é por acaso, não é à toa. Não é à toa. E a gente sofre o efeito cascata disso, né? Completamente. Infelizmente, muita gente com informação viciada desde a base, vai chegando aos bancos do Judiciário, do Ministério Público. E é um papel nosso dentro da Pujante, Samanta, e seu, que você leva isso como legado de vida, né? Tanto estava agora com o De Olho no Material Escolar, sempre está levando isso para a imprensa, nas suas redes sociais. A importância de a gente levar a informação de uma forma até mesmo amigável mesmo para os idiotas úteis. Eu falei inocentes úteis, ele que falou. Mas precisa levar de alguma forma para trazer luz e uma consciência de que a realidade, choveu, fez sol, e o agricultor ele é muito pragmático, porque não tem milagre. Se não tiver o bom manejo, se não tiver chuva, não vai produzir. Não vai produzir. Ponto. Então não dá para acreditar em sonho, em teoria, não em dá, fantasia. mas é que, veja, raciocina comigo, o cara desde criancinha está recebendo no material escolar a informação de que o agro é mau, explora o pequeno, de que envenena, destrói, mata, escraviza. Aí ele vai no ensino médio, quando ele se forma, ele odeia o agro, nem ele sabe por quê. Eu trabalho com a De Olho, eu tenho um escritório de advocacia, saí um pouco dessa vida acadêmica, tenho uma parte de comunicação, mas a minha parte voluntária, eu sou diretora da De Olho no Material Escolar, institucional lá em Brasília, e eu passeio com as crianças aqui na feira mesmo, a gente leva e explica, olha, tá vendo isso aqui, gente? O agro não é o mal, o vilão da história, pelo contrário, vocês têm que ter orgulho disso, né? Porque a gente precisa combater isso, a De Olho no Material Escolar faz esse trabalho tentando colocar o óbvio, a evidência científica no material escolar, a referência do dado de onde veio, que não é uma matéria opinativa, não é jornalística, mas aquilo tem um fundamento. A gente precisa olhar para isso com seriedade, porque nós estamos levando mentira para uma juventude toda. Agora, nossa, graças a um bom trabalho da De Olho, graças a Deus, acho que Deus é brasileiro, a gente aprovou o novo Plano Nacional de Educação, que vale por 10 anos, com esta frase colocada lá, que o livro tem que ter evidência científica, que o material didático tem que ter evidência científica. Colocamos lá que o aluno tem que ser alfabetizado no primeiro e segundo ano, nesse começo, mas no final tem que ser no final do primeiro ano. A gente estava deixando isso para depois, perdendo a janela cognitiva desses alunos, prejudicando uma educação que lá no final faz com que o cidadão não tenha a liberdade de escolher o que ele quer ser e não tenha a liberdade de acreditar no que ele quer, no que ele pode, de fazer essa ligação do bom senso com o produtor, de como é que ele vai matar solo se ele vive de solo. Porque trabalho social, né, Samanta? Mas o sujeito não é ensinado a pensar. E isso é muito lamentável aqui no Brasil. E o agro paga muito por isso. Paga muito por isso. A sociedade como um todo, a gente está em ano eleitoral, a gente sabe o desafio que é a própria discussão polarizada e a capacidade da grande massa de pensar a política de uma forma a preservar o laço familiar, né? Exato! Hoje a gente vê um desgaste, porque assim, é possível haver divergência de ideias e por meio de uma construção que seja argumentativa, nós que somos do direito, nós somos advogados, nós sabemos isso, não é todo caso que a gente vai vencer, a gente vai trabalhar ali, é um processo de convencimento. Para quem convive no ambiente político, a gente convive com divergência sempre. Todos e não dá para impor, né, esse pensamento. Agora, evidência científica, aí... E outra coisa, eu não sei, quando eu tenho 52 hoje, quando eu era adolescente, quando eu estava na escola... E tá jovenzona. Obrigada. Tá jovenzona. Então, nunca tive tanta energia. Como diz meu filho, uma energia irritante. Quando eu tinha a gente era adolescente e andava lá na turma, cara, tinha o preto, tinha o gay, tinha o que torcia para outro time, tinha o que votava no... E era todo mundo amigo. Sim. Não existe essa divergência, plantaram na sua cabeça, só que você teve uma educação tão deficitária que você não consegue
discernir que você está sendo doutrinado. Exatamente. As minorias existem e elas são respeitadas e está tudo bem. E é possível conviver. Exatamente. Conviver. Eu lembro perfeitamente da minha turma, tinha de tudo. Cara, não fazia a menor diferença, porque são pessoas. Então, eu acho que pelo menos duas coisas a gente precisa olhar como profissionais do direito. Não tenha preguiça de pensar. Pergunte os porquês. Né? Olhe para isso como uma questão de humanidade, inclusive, né? As pessoas com as quais você convive. Por que isso não era um problema e agora é? Porque existe a diferença de classe. Claro que existe a diferença de classe, é para isso que existem programas sociais. Só que quando a gente olha os programas sociais hoje, eles te amarram. 20 anos de programas sociais, tem mais gente dependendo do programa social, alguma coisa está errada. Não serviu para tirar o cara da pobreza? Exato. Vamos raciocinar sem ser esquerda-direita. Vamos raciocinar com o nosso equilíbrio. Tem um ponto, Samantha, que eu vejo vários profissionais, eu não atuo diretamente no direito ambiental, mas a gente convive, eu também tenho esse sentimento, né? Direito ambiental é quase que o direito tributário, assim. O pessoal tem medo até de ousar atuar pela complexidade de fazer algo errado, né? Então fato. Tem esse desafio. A barreira para novo entrante é alta, né? Ela é porque realmente você tem que ter um pouquinho de noção de direito administrativo, de direito civil, de processo civil, porque, enfim, um pouco de direito, tem crime ambiental. Um ato danoso ao meio ambiente gera 3 processos, o administrativo, o civil e o penal, porque é tríplice responsabilidade por dano ambiental. Mas essa base, ela é uma base mesmo. Se você estudar, você tem como... E eu preciso, gente, venham. A gente precisa de advogados, eu faço parte da UBA, que é a União Brasileira da Advocacia Ambiental, que são vários advogados ambientais, está lá. Fazer uma ponte aqui para fazer a parceria institucional com o Agropujante. Com a Agropujante. A UBA tem todos os advogados ambientais que são aí os maiores nomes hoje, realmente eles estão lá na UBA. Mas o que a gente percebe? Tem gente de todos os lados. Nós estamos fazendo toda essa intermediação institucional entre várias coisas e o equilíbrio é que predomina. Gente, não dá para você escolher entre comer ou respirar. Você faz os dois ao mesmo tempo. Então, o direito ambiental é complexo, assim como a vida é. Sim. Mas está faltando equilíbrio. A gente precisa ter a coluna. Eu tenho uma frase que tem até na minha bio, na abertura lá da minha bio: Virtus in medium est. O Aristóteles dizia isso, a virtude está no centro. Nenhum extremo é bom para ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem de muito desenvolvimentista, nem de muito protecionista, nem de muito rico, nem de muito pobre. O equilíbrio é que tem que se buscar. E a gente não está vendo isso, a gente está vendo ativismo judicial. Exatamente. A gente está vendo... Profundo esse pensamento, né, Samantha? E pensando para o pessoal que está acompanhando, que conhece a Pujante, está vendo toda a sua história contada, entender que há espaço no direito ambiental e muito espaço, né? Muito espaço. É uma área que tende a só expandir. Cada vez mais os próprios clientes, produtores rurais, empresários, darem mais valor a essa assessoria especializada. E é fundamental também a parceria com os profissionais técnicos, né? Engenheiro ambiental, essa questão prática, probatória, é fundamental na área. Não, essencial. A gente precisa do engenheiro agrônomo, do engenheiro ambiental, a gente precisa às vezes do geógrafo. Volta para o centro, não trabalha sozinho. Nunca trabalha sozinho, a gente tem que fazer esses laudos, georreferenciamento, a gente não entende, né? ArcGIS, tipos de artigos, de arquivos para subir, por exemplo, no CAR. A gente precisa dessa parceria técnica e a gente precisa muito de advogados. Eu tenho deficiência de mão de obra. A gente procura para contratar, contrata, galera quase que não vai, daí a gente precisa contratar de novo. Então, assim, tem que vir gente que venha para o direito ambiental garantir esse equilíbrio. Quem está jogando na categoria de base, quer dar um salto para a Champions League aí, ó, já entra para a equipe lá, manda um currículo, já procura a Samantha que tem uma oportunidade. É isso aí. Muito bom. Se o sol estiver ruim, a gente vem para cá. Solzinho já está aparecendo ali, final de tarde. É isso. E a gente vai caminhando aqui também, Samantha. Acho que você conseguiu fazer esse desenho de carreira, demonstrar que não há caminho fácil, é plantio, trabalho duro, muito estudo, profundidade teórica, entrega para os clientes, para as entidades, de olho no material escolar, que é um projeto social que vai ter um impacto, já tem um impacto nacional muito grande, mas a longo prazo é imensurável o que isso vai gerar de fruto.
Estava falando com a Letícia ontem, como é importante isso, e a Pujante, de alguma forma, a gente está atrás de estudantes de direito, grupos em diversas universidades que tem ali, que seja um departamento jurídico, para a gente estar próximo e levar uma ideia do que é o agro. Estreitar a relação, por mais que haja divergência, vamos conversar com esse pessoal, vamos conversar com esses diferentes públicos. Parabéns por essa iniciativa. E aí tem um público, Samantha, que às vezes não se identificou ainda com o propósito do agro, de defesa do agro. Mas muitas vezes vem por uma ambição, uma oportunidade financeira, uma oportunidade de fato prosperar na carreira. A carreira do advogado hoje, a gente tem mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil, e a gente costuma ser também pragmático do ponto de vista profissional. Às vezes essa pessoa ela começa a caminhar no agro por interesse financeiro, mas depois é inevitável, eu digo que é inevitável quem trabalha com o setor não se apaixonar. A pessoa mais cedo ou mais tarde ela se apaixona. E aí para essa pessoa que quer vir, como você enxerga o mercado da advocacia ambiental hoje, pensando em 2026 para frente? Olha, eu acho que a questão de tecnologia no agro, inteligência artificial, questão de... Hoje a gente está aqui na AgriShow, a gente vê isso, né? Tem máquina que anda sozinha, tem o drone que sobe, identifica onde está a praga e depois ele vai só para colocar o defensivo. Ele tem... Então, se o cara chega e não sabe por onde começar, tecnologia no agro e a questão ambiental são dois mercados que eu vejo hoje com déficit de profissionais. A parte contratual, quem não gosta muito do agro em si, mas pensar em direito civil, os contratos hoje precisam ser revistos. Nosso Estatuto da Terra tem contrato de parceria e arrendamento. E aí, o que faz? A gente hoje tem, falava de plano safra, né? Você ia tomar cafezinho com o Banco do Brasil. Agora não, agora você tem um monte de letrinha, CRA, CRI, LCA, LCI, que você tem um mercado de capitais aí com um monte de fintechs, tipos, cooperativas, fundos de investimento. Tudo para o produtor se valer, para se financiar, e isso precisa de advogado. Toda a questão dos associativismos. Então, hoje o grande fiscal do meio ambiente é o setor financeiro, né? Completamente, né? Hoje quer dinheiro, tem que... Você precisa estar regular e se acender o PRODES lá, o satélitezinho, está cortado essa operação. Mas o que eu digo para esse que está querendo vir é que existe mercado, tem alguns setores, né, dentro do próprio agro que você pode fugir dessa questão, que você não gosta de uma, vai para outra, né? Dentro do agro você tem um leque de opções. Agora o que eu digo é assim, não negue sua natureza, não negue o que você gosta de fazer, olhe para dentro, todo mundo veio com um dom, Wander, e o dom é aquilo que faz o teu olho brilhar. Se fez teu olho brilhar, você falou, você está aqui, quer que eu brilhe no olho? Pode. Se fez teu olho brilhar, é o que vai fazer você prosperar. Estuda naquilo que você vai em frente, não tem jeito. Excelente. Pessoal, ficamos aqui. Se você chegou até aqui no vídeo, curta, compartilha, comenta aí, se inscreve no canal da Agro Pujante. É o principal portal jurídico 100% especializado no direito aplicado ao agronegócio. E é uma satisfação estar aqui conversando, batendo esse papo com a Samantha, direto da AgriShow aqui em Ribeirão Preto. E podem continuar acompanhando aí que vai ter mais. Os maiores advogados do país que atuam direto e indiretamente no agro. A gente vai estar aqui batendo um papo, compartilhando com vocês. E a Samantha cada vez mais próxima aí da Pujante. A gente tá convencendo aqui para ter artigo, para a gente ler artigo, ter aula e também tá caminhando unidos aí em todas as frentes. Não, então, conte comigo. Um grande abraço. Até o próximo episódio do Carreira Pujante. Tchau, tchau, pessoal.